ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a pedido da rede e, monocraticamente, estendeu o período de calamidade para manter efeitos da lei que permitia a governadores e prefeitos decretarem medidas restritivas durante a pandemia. A decisão causou indignação por invadir prerrogativas do Legislativo e do Executivo. Outra decisão do STF, que revogou decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, também causou indignação. O deputado Marco Feliciano desabafou. Me desculpe, mas tudo tem limite. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, acaba de prorrogar por tempo indeterminado uma lei que a Câmara e o Senado votaram para valer até amanhã. Vou mandar meu diploma de deputado para ele. O investidor Leandro Russell comentou. Lewandowski mantém estado de emergência, usurpando mais uma vez prerrogativa do Executivo. A lei que permite medidas excepcionais venceria no dia 31. Em outras palavras, continuaremos a ver prefeitos e governadores exercendo poderes ditatoriais, desrespeitando direitos básicos. Russell acrescentou: como o Brasil foi governado em 2020, partidos de esquerda entram com ações no Supremo e são prontamente atendidos em decisões que roubam competências do Executivo e do Legislativo. Rede é protagonista. Até mesmo investigações esses partidos passaram a instruir. O presidente do PTB, Roberto Jefferson, disse: Lewandowski, que pensa ter sido eleito presidente da República, com uma canetada prorrogou por mais um ano lei que estabelece medidas de combate à pandemia. Para que Congresso? Para que presidente? O Brasil inventou um novo sistema de governo, o poder justicialista. Pouco depois, Jefferson acrescentou: tem mais decisão do imperador Lewandowski I. Ele restabeleceu a vigência de uma lei do Estado do Rio de Janeiro que suspende despejos e reintegrações de posse durante a pandemia. O que mais Lewandowski vai impor? Legalização do aborto? O horário de ver TV? Linguagem neutra? O administrador Gerson Pereira afirmou: onde não entenderam que quem manda de verdade no Brasil são esses partidecos de esquerda através do Supremo. Tudo o que eles pedem é atendido imediatamente, não falha uma única vez. Basta pedir seja lá o que for, mesmo que a medida quebre a economia do país. O Executivo é refém. O advogado Wander Fabrício alertou: enquanto houver obediência às decisões esdrúxulas, arbitrárias e inconstitucionais do STF, como a última monocrática do Lewandowski que prorroga a calamidade do Covid, eles continuarão usurpando as competências do Executivo, acreditando que podem, e se tornará normal. O deputado Marcelo Ramos apontou: independente do mérito, o Poder Judiciário exorbita suas atribuições quando amplia prazos e condições que a lei expressamente estabeleceu. A decisão do ministro Lewandowski é expressão do ativismo judicial descontrolado que atenta contra a democracia e a separação dos poderes. Não importa se a decisão do STF é boa ou ruim. O STF não pode legislar. Se a lei diz até o dia 31, só outra lei pode ampliar esse prazo. O mais inusitado é que são os partidos políticos que transferem ao STF o poder de legislar. O senador Major Olímpio questionou: ministro Lewandowski estende as leis de reconhecimento da calamidade pública e seus efeitos. Por mais meritório que seja o tema, é absurdo o STF atropelar novamente os outros poderes. Para que eleição? Ditadura do judiciário e pronto? O advogado Jorge Fernandes alertou: isso já chegou ao limite, nobre deputado. Ou vocês agem em defesa da separação dos poderes e ao Estado Democrático de Direito, ou serão definitivamente usurpados pelo STF. O deputado Marcel Van Hatten disse: isso é um absurdo completo. O STF está substituindo o parlamento sem o menor pudor, esmagando-o. Independentemente do mérito, é mais um ataque ao Estado de Direito vindo de um ministro do STF, justamente quem deveria defender nossa Constituição e a separação de poderes. Alan Lopes, do Movimento Brasil Conservador, afirmou: mais uma vez, o Partido Rede foi ao STF e conseguiu uma decisão que dá prosseguimento ao plano dos governadores de prorrogar as medidas excepcionais adotadas em função da pandemia, que perderiam validade amanhã, 31 de dezembro. Somos literalmente reféns do STF.
Lopes acrescentou: Bolsonaro aboliu radares das rodovias federais, mas o Supremo revogou a medida. Aboliu o DPVAT, mas o Congresso revogou a medida. Acabou com a multa para quem não tem cadeirinha de criança no carro, mas o STF revogou. Acabou com a obrigatoriedade de empresas publicarem seus balanços em jornais de papel, algo caríssimo e que ninguém lê, pois pode ser consultado de graça na internet, mas o Congresso revogou a medida. Zerou tarifas de importação de armas, mas o STF revogou a medida. Posicionou-se contra o lockdown, mas o STF proibiu seu posicionamento e disse que apenas estados e municípios podem implantar políticas relativas à pandemia. Isso é normal? Qual a solução? Com o prolongamento de mais um ano de medidas excepcionais determinado pelo STF, significa que o Congresso vai aprovar novos períodos de auxílio emergencial, forçando o governo a se endividar para estourar o teto de gastos. O golpe está sendo construído na nossa cara. Alan Lopes também disse: urgente. STF derrubou o liminar do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que permitia bares, restaurantes e hotéis de 16 cidades funcionarem seguindo as regras da fase verde. Entenderam por que eles abriram mão do recesso? Se nada for feito, em 2021 o país entra em guerra civil. O deputado Daniel Silveira disse: STF derruba liminar que permitia bares, restaurantes e hotéis em 16 cidades da região de São José dos Campos, colocando estes municípios na fase vermelha novamente. Qual o valor pago para esta decisão? O vírus pop se tornou a maior fonte de renda dos canalhas. Paula Marisa, especialista em educação e jornalista, perguntou: para que serve o Congresso se o STF está fazendo as leis? O publicitário Luiz Galeazzo disse: o STF virou um despachante dos partidos de esquerda. É só fazer o pedido que ele resolve. A advogada Fabiana Barroso afirmou: STF fecha o ano confirmando que governa o Brasil. Estado de calamidade é prorrogado por decisão monocrática de Lewandowski, que também manteve autorização para que imunizantes sejam liberados, desde que agências dos Estados Unidos, China, Japão e países da Europa tenham autorizado em seus países. Felipe Dias disse: logo mais o STF causará sozinho, com suas decisões, um rombo nas contas públicas e arrastará o Brasil para um caos nível Venezuela. É obrigação dos senadores reagirem a isso. É inacreditável como os poderes se calam diante dos desmandos do judiciário. Não tem um sem rabo preso? Mita Guimarães perguntou: será que agora o STF conseguiu ferir os brios de nossos parlamentares ou ainda não? Ou eles não têm nenhuma vergonha na cara? O advogado Maurício Spinelli constatou: PSB e Rede governam o país via STF. O meu assunto aqui é registrar o abuso de autoridade de ministro do Supremo. Eu quero registrar a absurda imputação a mim feita pelo senhor Alexandre de Moraes para justificar a inclusão do meu nome entre os investigados no inquérito 4828, decidindo pela quebra da minha privacidade. Trata-se da seguinte mensagem que postei organicamente nas redes sociais da internet, dia 26 de março. Abre aspas. Os governadores do Rio de Janeiro e de São Paulo se elegeram nas costas de Jair Bolsonaro e agora são seus maiores detratores e inimigos do Brasil. Querem o caos, mas antes que isso ocorra, as Forças Armadas entrarão em cena para a garantia da lei e da ordem, segundo a Constituição Federal. Muito triste. Fecho aspas. Vejamos o que diz o artigo 53 da Constituição. Os deputados e senadores são invioláveis, civis e penalmente, por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. Ao final do artigo 142, encontramos: destinam-se à defesa da pátria sobre as Forças Armadas. Destinam-se à defesa da pátria a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. As imunidades dos deputados e senadores persistem, mesmo quando direitos individuais
e coletivos são suspensos, como é o caso do estado de sítio. Depreende-se, portanto, que não existe nesta postagem qualquer indício de ilegalidade que justifique a escandalosa violação jurídica da minha privacidade. Posso afirmar, como deputado federal, que fui por 9 mandatos consecutivos e como integrante da Assembleia Nacional Constituinte, que causa perplexidade a impropriedade da interpretação do texto constitucional feita pelo senhor Alexandre de Moraes. Como cidadão, eu exerci o meu direito constitucional à liberdade de expressão. Como senador da República, manifestei minha opinião e procurei tranquilizar as pessoas, indicando que a Carta Magna prevê ações de controle do caos através das Forças Armadas. Ao final, estranhamente excluído do processo, externo meu lamento e tristeza pela possibilidade de se chegar a uma situação caótica. Foi essa apenas a motivação jurídica para a inclusão do meu nome investigado 15 segundos. nas ações antidemocráticas. Estou à disposição da Justiça e desejo ser chamado o mais rápido possível para prestar os esclarecimentos cabíveis e entender onde existe prática antidemocrática na mensagem que postei. Isto posto, é preciso fazer uma reflexão, já estou concluindo, senhor presidente, uma reflexão contextualizada sobre a carga recente de decisões monocráticas de ministros do STF, onde, salvo melhor juízo, existem indícios de abuso de autoridade, ilegalidades e direcionamento político, sinalizando para a quebra da independência e da harmonia dos poderes da República. É preciso também fazer uma reflexão sobre o papel do Poder Legislativo, principalmente do Senado Federal, diante de fatos tão contundentes e da percepção clara da nação e que se manifesta democraticamente, exigindo apenas que deixem o presidente da República governar. O silêncio, presidente, reforça a percepção popular de omissão. A omissão pode ser interpretada como concordância, e a concordância pode conter viés de cumplicidade. Como não é esse o caso, é urgente que o Congresso Nacional encontre, serena e equilibradamente, uma forma de se manifestar. Deus abençoe o nosso Brasil. Muito obrigado.